Paz do Senhor, queridos. Amém. Que maravilha. Que presença maravilhosa do papai, né? Quantos estão sentindo aí esse amor invadindo as nossas vidas, essa graça tão maravilhosa? Ai. Vocês estão bem? Amém. Que bom, né? Se não estiver bem, glória a Deus. Continue nesse lugar, continue aí ligado no Pai. Você vai sair daqui tocado por Ele. Amém? Queridos, que maravilha. Desde o início do culto, tudo que o Senhor havia ministrado no meu coração, a pastora falou, através da oração, através da palavra, através de cada louvor, o Senhor conduziu. Quero te dizer que o papai já está falando com você desde o início desse culto. Desde o início, ele já está ministrando na sua vida. Então não perca nada, não perca nada. Não se distraia por nada. Fique aí ligado, porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Eu creio que todas as vezes, todos os domingos que nós entramos por aquela porta, é um novo tratamento nas nossas vidas, não é? Vocês se sentem assim? Eu me sinto assim. Toda vez que eu venho aqui no domingo, eu digo, Senhor, trabalha mais um pouco, mais um pouco. Não é que Ele não trabalhe, na semana Ele continua trabalhando, mas a cada momento que nós temos aqui juntos em comunhão, o Pai faz maravilhas no nosso meio, nas nossas vidas. Aleluia. Queridos, eu estou aqui com o microfone, essa coisa do astro, tá? Ele que é o astro. Ele que é o astro. Quem está aqui? A hora que eu não esqueço, meta a minha mão aqui. Ai, glória a Deus. Eu estava meditando nessa semana, eu até coloquei lá no grupo, que eu amo rever os começos, né? Eu amo voltar ao início e pensar como foi que a gente chegou até aqui. E isso é um pouco do que o Senhor ministrou essa semana no meu coração, né? Nós não chegamos simplesmente, alugamos esse prédio, veio todo mundo junto, e não foi assim, né? Algo foi gerado dentro do coração dos nossos pastores, sementes foram lançadas para que nós chegássemos aqui. E eu lembro muito bem, né? Hoje a gente tem quase uma hora, né, de louvor, de adoração, né? A gente tira quase uma hora, tem dias que é uma hora, né, de adoração tão intensa. E eu lembro que logo no início a gente estava, acho que no coroado, a gente brincava lá em casa. Não sei se a gente já falou isso, mas a gente vai falar agora. A gente brincava lá em casa, né, que a gente disse, bora, a gente não pode se atrasar, porque depois que o astro fechar o olho, já era, uma hora depois. E era assim, quando ele começava, ele pegava o violãozinho dele, ele começava a adorar, depois que ele fechava o olho, já era. Já era. Então, se você tinha alguma coisa para falar para ele, você tinha que chegar muito antes. Então, era algo que ele gerava há muito tempo atrás, sabe? Essa questão da adoração. Se nós olharmos para esses projetos, não nasceram do nada. Alguém um dia pagou um preço. Alguém um dia escutou o coração do Senhor. Alguém um dia obedeceu a Deus para que nascesse isso. E eu até fico, Jesus, tu és lindo. Porque se você está sentado aqui nesse lugar, alguém um dia orou por você. Jonathan, alguém um dia clamou por você. Alguém um dia chorou, dizendo, Senhor, traz de volta. Senhor, cura. Traz a Miquele. Senhor, trabalha no coração, liberta a fulana. Um dia alguém pregou a palavra para você. Um dia alguém lançou sementes sobre a tua vida. E essas sementes, hoje, se você está aqui, ela deu um fruto. E nós precisamos corresponder, dando mais frutos ao Senhor. E desde o início do ano, o Senhor tem falado muito com a gente sobre famílias, sobre posicionamento, sobre alinhamento, nós nos alinharmos ao coração do Senhor. E eu creio que isso não é só uma responsabilidade, obrigada, minha filha, ou é algo que o Senhor está falando comigo e com meu esposo, porque nós somos líderes de casais. Não é, eu creio que o Senhor está querendo, está fazendo isso em outros locais, em outro lugar, porque Ele quer alinhar pessoas ao coração dEle. Ele quer alinhar famílias. O que mais o Senhor tem falado, sabe, no meu coração é o que nós estamos fazendo, que semente nós estamos plantando para a nossa próxima geração. A nossa próxima geração, porque nós temos, infelizmente, em algum tempo, se hoje nós temos uma geração de pessoas que são fracas, que são superficiais, que são pessoas que não têm profundidade em Deus, pais espirituais, pais físico mesmo, pais
se calaram, não pregaram a palavra, não tiveram profundidade, foram covardes. E hoje nós temos uma geração que infelizmente não tem profundidade em Deus. Isso foi pregado aqui na semana passada. E vai continuar pregando, vamos continuar pregando porque é a palavra do Senhor. Mas hoje eu creio que o Senhor ele vai posicionar muitas pessoas aqui. O Senhor vai nos despertar, o Senhor vai nos chacoalhar para que nós venhamos lançar sementes de arrependimento, para que nós venhamos lançar sementes de amor, para que dê frutos e mais frutos lá na frente. Em Gálatas 6, se você puder abrir aí, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 8, diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará ou colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia. Isso é uma reflexão para que a gente possa pensar o que eu estou semeando, o que eu estou lançando na terra. Eu estou semeando da carne ou do Espírito? O que mais tem pesado? O que mais eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes, as minhas ações? Toda semana o Senhor vinha falando comigo, e quinta-feira também a Rissa trouxe uma palavra poderosa no convívio sobre intencionalidade, um pouco sobre isso. E é verdade, quando nós estamos aqui, que nós somos intensos aqui buscando ao Senhor, mas quando nós saímos daquela porta, quem somos nós? Será que acabou aquilo que nós queríamos do Senhor? A sede foi embora, a fome acabou? Quando nós estamos aqui, que nós dizemos para o Senhor: Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és a minha vida, eu dou a minha vida por Ti. Quando nós saímos daqui, a nossa fala não corresponde com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então nós precisamos rever e mudar isso. As nossas ações precisam falar muito mais alto do que a nossa fala, Nós precisamos pregar com a nossa vida muito mais do que com palavras. Então a pergunta de hoje é: as sementes, o que eu tenho gerado nesse tempo? Primeiro, o que eu tenho gerado nesse tempo? Essa é a pergunta. Quais são as sementes que eu estou lançando para gerar a próxima geração? Porque a gente pode, como eu puxei desde o início, para nós chegarmos aqui, houve alguém que lançou uma semente, houve alguém que lançou uma semente sobre você, e nós não podemos parar aqui. O fogo que nós estamos aqui carregando, a fome que nós estamos aqui carregando, não pode parar em nós. Nós precisamos passar isso para as próximas gerações. Nós precisamos, desde já, orar pelos nossos, quem não é casado, pelas suas esposas, pelos seus esposos, aqueles que ainda nem têm neto, mas começar a orar pelos seus netos, começar a lançar sementes de amor, profecias. Aqueles que cuidam das crianças, eu sempre falo, não é só cuidar da criança, são os próximos ministros, são os próximos profetas, pastores, mas isso não é uma responsabilidade só quem cuida das crianças, são de todos nós. São de todos nós. Pais, que semente você tem lançado sobre a vida dos seus filhos? Quais são as sementes? Antes, os pais ensinavam, a Bíblia fala, ensinar o filho no caminho que deve andar. Mas por muito tempo as pessoas ensinavam o caminho da igreja, Achavam que esse era o caminho, que precisavam ensinar. E a pessoa, os filhos vinham realmente e sabiam de qual o endereço da igreja. Mas infelizmente os pais não levavam ao caminho que é Jesus. E por isso muitos filhos de crentes acabavam saindo, se desviando, acabavam errando esse caminho, porque dentro de casa não era esse caminho que era ensinado. Não é simplesmente ensinar o caminho da congregação, porque a igreja somos nós, mas dentro da nossa casa nós precisamos ensinar o caminho que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então hoje o que eu quero trazer para você é uma responsabilidade sobre os seus ombros. Uau! É uma responsabilidade
que nós possamos sair daqui, talvez assim, dizendo, Senhor, realmente é pesado, mas eu quero carregar essa responsabilidade. Eu não quero simplesmente ser mais um. Eu quero sim tomar essa responsabilidade e semear coisas boas. E fazer frutos, gerar frutos para o Senhor. Então, qual tem sido o nosso posicionamento? Será que nós temos ouvido o coração do Pai? Será que nós temos amado aquilo que o Senhor ama? Ou o nosso amor está nas coisas desse mundo? Gerar algo, queridos, é você chorar por algo. Às vezes nós choramos por algo que a gente ainda nem sabe. Mas quando você está ligado no mesmo Espírito, quando você está ouvindo o coração do Pai, você começa a chorar por algo que você nem sabe naquele momento. Mas lá na frente, o Senhor vai te dizer. Mas lá na frente, você vai entender o porquê naquele momento o Senhor estava pedindo para você orar. Naquele momento, porquê que você estava sentindo talvez dores. Eu já passei por isso. Uma angústia tão grande que eu sabia que não era minha. Eu sabia que estava doendo tanto. Eu dizia, Senhor, eu preciso orar. E eu ia, orava e chorava, e depois eu dizia, glória a Deus. E mais lá na frente, o Senhor trazia pessoas, e eu dizia, meu Deus, talvez eu chorei por essa pessoa e eu nem sabia. Mas porque eu estava ligada com o Espírito do Senhor, alinhado, esse é o alinhamento, para que o Pai, você escute aquilo que o Pai está falando para você. E isso é muito importante, não só dentro da igreja, principalmente dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Isso é uma responsabilidade não só para pais, mas filhos também. Hoje nós temos, infelizmente, muitas famílias desestruturadas, muitas famílias acabadas, muitas famílias fora do propósito do Senhor. E nós precisamos tomar a nossa responsabilidade como igreja, como filhos, e manifestar a glória do Pai. Eu não sei o que você tem gerado, mas muitas das vezes nós ficamos parados nos nossos processos, nós ficamos parados nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, e nós não conseguimos dar um passo. Nós não conseguimos ir além e muito menos ouvir a voz de Deus, porque nós estamos tão ligados com as nossas coisas, com as nossas angústias, com as nossas dores. Mas não é nada sobre nós, como foi lido aqui. Não a nós, Senhor. Não a nós. Não a nós, Senhor. Nós não podemos esquecer que nada é sobre nós, mas é sobre Jesus. Aquilo que nós passamos não é que o Senhor Ele está dizendo, eu não ligo para a sua dor, eu não ligo para o seu sofrimento, eu não ligo para os seus sentimentos. Não é isso. Mas o Pai tem um propósito tão maior naquilo que você está pensando que é tão pequeno. E o Senhor tem algo tão maior para você. E hoje Ele quer te tirar desse lugar. Ele quer te puxar daí. Se for preciso, se você entrou nessa caverna, o Senhor vai te dizer hoje, vem para fora, no nome de Jesus. Vem para fora. Você não nasceu para estar aí. O teu sofrimento que você está passando hoje, a tua fraqueza, não define a tua identidade em Deus. Não define. Eu passei, queridos, o que mais Satanás quer é confundir, é nos distrair, é tirar de nós, roubar de nós a nossa identidade. Nós passamos por um momento muito difícil na nossa casa e eu tive que, em Deus, reconhecer que eu errei em determinada situação e que aquele momento era um momento de fraqueza. Sim, Senhor, eu realmente reconheço. Foi difícil para mim. Mas o Senhor me mostrou naquele momento, quando eu consegui reconhecer, era que Satanás estava tentando me distrair, tentando roubar a minha identidade. E eu disse, a minha fraqueza, o meu erro, não vai definir a minha identidade. Se você errou, se você pecou hoje, isso não define o teu futuro. Não define. Você não é isso. Você pode ter cometido um erro. Mas o Senhor, Ele tem um propósito maior para a tua vida. O Senhor hoje quer te levantar da onde você está. Ele quer tratar você, Ele quer curar se for preciso. Eu vejo nesse lugar como se fosse uma sala de cirurgia. Onde o pai, ele às vezes precisa cortar, às vezes precisa abrir, às vezes dói, né? Dói, ai Jesus. Mas Ele também traz cura.
Ele também traz cura. Aleluia. Então esse é um tempo que nós precisamos despertar. É um tempo que nós precisamos deixar a covardia de lado e ter ousadia. É um tempo que nós precisamos ser intencionais com Deus e intencionais para Deus. Não é simplesmente também a gente buscar, eu quero mais de Deus. E o Senhor está te enchendo, mas o que você vai fazer com isso? Aquilo que você tem recebido do Senhor, você vai simplesmente guardar? Está transbordando aí. Então começa a lançar sobre aqueles que estão do teu lado. Começa a lançar sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre teus amigos. Começa a lançar. Eu tirei, acho que mês passado, um tempo de choro, realmente, de gerar na minha casa. Eu dizia para o Senhor, Senhor, eu quero muito que a minha casa, esse lugar aqui, seja um lugar de bênção de fato. Quem já foi na minha casa sabe que a nossa casa é um pouquinho grande, né? Graças a Deus tem um propósito, né? Sempre a gente consegue acolher alguns irmãos, receber visitas. E eu disse, Senhor, eu quero chorar por esse lugar. Parece uma coisa assim muito, né? Mas eu disse, eu quero chorar por esse lugar. Para que as pessoas que cheguem nesse lugar se sintam e sejam abençoadas. Para que as pessoas que cheguem nesse lugar sejam curados para a tua glória. Sejam libertos, sejam transformados. E eu comecei a chorar por isso. E essa semana, assim, foi algo maravilhoso. A gente teve na segunda-feira uma reunião com os pastores. E a gente estava lá o tempo todo servindo. E quando o povo, né, se reúne e a gente começa a gritar, né, e louvar alto. Enfim, foi um momento maravilhoso com o Senhor. E foi um momento muito marcante para mim. Ter pastores de várias denominações naquele lugar, adorando, se alinhando ao coração do Senhor, se alinhando como corpo. E eu fiquei muito maravilhado com isso. Na quinta-feira nós tivemos um convívio lá em casa também. E eu estava lembrando, né, que o convívio do Santa Telvina começou lá em casa. Agora o convívio do Nova Cidade está começando de novo lá em casa. Eu falei, amém, Senhor, que aqui sejam lugares de começo. E hoje pela manhã o meu esposo estava lá fora assando uma carne, né, e a gente não convidou nenhum vizinho ainda. Né? A gente nem começou ainda a semear, né? A gente tem um propósito, ainda nem começou. E a gente não convidou nenhum vizinho para os convívios, mas hoje pela manhã o meu esposo estava lá do lado de fora, colocou a churrasqueira lá fora e começou a assar lá uma carnezinha lá do lado de fora. E de repente um vizinho que a gente não conhece, né? Porque a nossa casa ela é bem de estratégia mesmo, bem de esquina, então a gente tem vários acessos, né? E o vizinho da rua País de Gales, tá? Do Avivamento ali. Da País de Gales foi lá com o meu esposo e começou a perguntar, né? Porque ele ouviu na segunda, ele ouviu na quinta-feira um barulho muito grande, ele ouviu e sentiu a presença de Deus lá de onde ele estava, e ele disse, eu estou aqui, a minha esposa está fazendo um tratamento, né? E eu estou aqui por questão de saúde e a gente está sem congregar há um tempo e nós precisamos disso. Nós precisamos, né, voltar a esse lugar e pediu para a gente hoje levar a Santa Ceia para eles depois daqui, né? Então a gente tem um segundo culto depois de terminar aqui. E uau, isso foi uma resposta do Senhor. Porque aquilo que nós oramos, aquilo que nós choramos, entregamos, geramos o nosso espírito, o Senhor traz à tona, dá frutos, né? É quando você está alinhado com o Senhor, quando você joga o peixe que cai dentro da rede, né, pastor? O peixe que cai dentro da rede, porque você está alinhado àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está querendo, né? E isso requer posicionamento. Então, abra sua Bíblia aí em João, para a gente meditar um pouquinho. A gente ainda tem Santa Ceia, então não vou demorar muito, eu acho, glória a Deus. João 15, a partir do versículo 1. Que vai falar sobre a videira verdadeira. Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara
em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedires tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Uau! Glória a Deus! Quantos têm procurado, têm buscado ser discípulos de Jesus? Glória a Deus! Ser discípulo de Jesus requer muita coisa, né? Eu aprendi também quinta-feira no convívio, que requer muita coisa. Quando nós dizemos, eu sou, né, discípulo, nós precisamos renunciar a muita coisa, nós precisamos entregar muita coisa. Em Mateus 4,18, quando Jesus passa ali, né, chamando, fazendo a vocação ali dos discípulos, ele diz, vem e me segue. Ele chama Pedro e André, e Pedro e André estão ali lançando as redes, e ele diz, vem e me segue. O que eles fazem? Deixam lá suas redes e seguem a Jesus. E aí eu entendo que eles deixam a profissão deles. Eles abrem mão da profissão deles para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus. E aí Jesus manda mais um pouquinho, acha Tiago e João que estão ali no barco, né, com Zebedeu, seu pai. Estão ali também lavando as redes, estão ali trabalhando. E aí Jesus passa e diz, vem e me segue. E o que eles fazem? Deixam o seu pai, deixam a família e vão seguir Jesus. Isso é apenas um pouquinho do que é ser discípulo de Jesus. É um chamado de entrega, é um chamado de renúncia, é um chamado que vai muito além de ser e também fazer. Porque o Senhor diz que aquele que me ama, né, será amado de meu Pai, aquele que me ama, né? Pedro, você me ama? Então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Gera frutos, gera outros discípulos, faz outros discípulos, né? E o que nós acabamos de ler sobre a videira verdadeira, Jesus, ele é a videira. Ele é a videira verdadeira. E o que foi aqui ministrado na semana passada, que Jesus, ele é o nosso fundamento, ele é o nosso alicerce. A Bíblia diz que em João 14,6 que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, como já foi falado aqui. Então aquele que está ligado nele tem vida. Quando nós estamos ligados em Jesus, nós temos vida, nós produzimos vida. Porém, quando nós estamos fora dessa videira, nós não damos fruto e também nós estamos secos. Nós estamos sem vida. Deus, o nosso Pai, é o lavrador, o que foi lido aqui. E o lavrador, o nosso Pai, é aquele que limpa a terra. Não há pessoa melhor para nos conhecer do que Deus. A Bíblia diz que Ele nos sonda, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele já te conhecia. Ele te formou lá. Então, não adianta nós escondermos algo, nós até escondemos algo, às vezes, do nosso amigo, do nosso pastor, do nosso líder, mas de Deus nós não escondemos quem nós somos e principalmente aquilo que nós fazemos. Vem à tona. E quando nós estamos nesse lugar disponíveis ao Senhor, o Senhor mexe em coisas que às vezes a gente nem lembra, ou coisas que a gente traz à luz as trevas que está dentro de nós. E a gente diz, não, Senhor, isso está doendo, eu não quero mexer. Mas o Pai precisa limpar esta vara. O Pai precisa limpar para que você dê mais fruto.
E isso são os nossos processos com Deus, esse processo de poda, esse processo de limpeza. E nós não podemos, de maneira nenhuma, parar aí. Porque muitas das vezes nós paramos exatamente aí. Quando nós estamos cheios de problemas, quando nós estamos com enfermidade, quando nós estamos na dificuldade, nós paramos aí. Nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos dar frutos, mas o Pai, nessa noite, quer dizer para você que você não pode parar aí. Ele está apenas te limpando para que você dê mais frutos para Ele. É um processo de limpeza. E Lucas, abre aí comigo em Lucas 6, o capítulo 6, o versículo 43. Vai falar sobre as árvores e os seus frutos. Porque não há árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a abundância no seu coração fala a sua boca. Então não tem como uma árvore boa dar frutos maus. É por isso que nós precisamos ser limpos. Porque o nosso coração, a Bíblia fala que o nosso coração procede de todas as saídas da vida. E se nós conseguimos entregar o nosso coração, nós entregamos tudo para o Senhor. Nós entregamos tudo para Ele, todas as saídas da nossa vida. Então, Deus, Ele arranca o que nos impede de dar fruto, né? No versículo 2, Ele lança no fogo, arranca quem está na videira, quem está na superficialidade. O Senhor não quer que você fique aí nesse lugar. Ele quer que você cresça. Você está ligado nessa videira e Ele quer que você cresça e dê frutos para Ele. Mas isso depende do nosso posicionamento em Deus. Estar ligado na videira, ter profundidade com Ele. Vara somos nós somos as varas, nós somos os ramos. Quando nós estamos ligados, essa vara está ligada em Jesus, nós somos totalmente dependentes dEle. Quando nós chegamos a esse estágio de dependência do Senhor, nós somos totalmente guiados pelo seu Espírito. Que maravilha estar ligado no Senhor, estar ligado no mesmo Espírito e ouvir o coração do nosso Pai. E a pergunta é: que tipo de pessoa, que tipo de ramo nós estamos sendo? É você hoje no reino de Deus? Você tem dado frutos ao Senhor ou você está parado nas suas dores, nas suas angústias? Você está seco? O Pai hoje está aqui para te limpar. Amém? É tempo da gente preparar, de nós prepararmos o caminho para o nosso amado, porque o noivo está voltando. A Bíblia não mudou, a palavra do Senhor não muda e não vai mudar. Jesus está voltando e Ele está voltando e nós precisamos nos preparar e nos posicionar. Nós precisamos preparar esse caminho para o nosso Salvador. Então abre em 2 Timóteo 4, há uma geração com muita informação, mas sem profundidade na palavra. 2 Timóteo 4, 2 diz assim, vou ler a partir do primeiro. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino, que pregues a palavra
em tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, e desviarão os vossos ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aleluia. Aonde estão os corajosos? Aonde estão os soldados? Aonde estão os ousados que estarão firmes para pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo? E não aquilo que as pessoas estão querendo ouvir, mas aquilo que é a verdade e precisa ser pregado. Há muitas pessoas por aí pregando de qualquer maneira. Há muitas pessoas falando por aí o que querem não é introduzindo, mas esqueci a palavra, mas tudo bem. Mas estão pregando da sua maneira a palavra do Senhor, aquilo que entendem. Nós precisamos estar tão ligados com o Pai que nós precisamos interpretar da sua maneira e não da nossa maneira. Nós precisamos ter coragem, queridos, porque é preciso coragem. João Batista tinha coragem. E eu oro para que se levante uma geração de João Batista. Porque, meu Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Hoje, se você for chegar para uma pessoa e dizer, Ágata, você precisa se arrepender, você pensa 10 vezes antes de falar, porque o que ela vai pensar de mim? Mas nós precisamos ser firmes, né, com esta palavra. Nós precisamos ser intencionais com o Senhor. Se o Senhor está dizendo, fale isso, então fale isso. E não importa o que vão pensar de você, porque não importa você, é sobre o Senhor. Se o Senhor está mandando você falar, então fale aquilo que Ele está te autorizando. Mas para isso nós precisamos ter profundidade em Deus, profundidade na sua palavra, para que nós não venhamos nos enganar nós mesmos e falar coisas de nós, mas falar aquilo que o Espírito está mandando, falar aquilo que é a verdade. Então há uma responsabilidade sobre nós e nós não podemos nos calar. O Evangelho não mudou. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A nossa missão continua a mesma, de Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa ainda é a nossa missão. Isso nós ainda precisamos cumprir. Não é tempo de nós estarmos sentados, estarmos esperando. Vamos sentar aqui e esperar Jesus voltar. Não! É tempo de preparar o caminho para o nosso Salvador. É tempo de anunciar. É tempo de ganhar vidas, sim, para o Senhor. É tempo de nós pegarmos essa tocha que está aqui dentro de nós, aquilo que nós temos gerado, e passarmos para aqueles que estão do nosso lado, para as crianças, pais. Incendeie os seus filhos. Mais do que trazer para a igreja, dentro da sua casa, incendeie os seus filhos. Faça dos seus filhos os seus discípulos. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Começa dentro da nossa casa. E eu estou falando isso com muito temor, porque eu tenho um filho. Eu tenho a Rebeca de 2 anos, eu tenho o Reuel de 13 anos. E eu sei o quanto é difícil. Mas antes de eu falar algo para ele, eu preciso gerar ele no meu secreto. Os meus filhos, o meu esposo, aqueles que o Senhor está enviando até mim, chorar, clamar, para que seja gerado algo também dentro dele e viver esta palavra, porque mais do que falar, eu preciso vivê-la dentro da minha casa. E eu entendo hoje perfeitamente o momento que nós estamos vivendo. Eu já falei isso várias vezes, mas eu vou continuar falando. O Senhor me parou, me tirou do trabalho, me tirou dos meus afazeres que eu achava que era importante, e disse: agora é tempo de você ficar dentro de casa. Agora é tempo de você estar aqui dentro, gerando a tua casa, a tua família. E isso não vou dizer que foi fácil ou está sendo fácil, mas eu estou ali por obediência ao Senhor, porque eu amo o meu Senhor, porque eu amo a minha família, porque eu não posso negligenciar os da minha casa. Antes de eu chegar aqui e falar algo para
vocês, eu preciso viver, eu preciso manifestar, eu preciso gerar aquilo que o Senhor quer. Aleluia. Marcos 1 vai falar exatamente de João Batista. Abri aqui rapidinho. Aleluia. Como está escrito, a partir do versículo 2. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu então João Batista no deserto e preparando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E em toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pele de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das suas sandálias. E eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia! Eu aprendo muito aqui com ele, porque ele era focado no propósito. Desde o ventre da sua mãe, e se você for puxar um pouquinho, os seus pais também prepararam para que ele viesse, João Batista. Zacarias e Isabel, a Bíblia vai falar que eles eram sacerdotes, né, na casa, no templo. Eles oravam, eles eram justos diante de Deus. E quando Isabel encontra ali com Maria, o que a Bíblia fala? Que as crianças começam a se agitar no ventre. Isso é muito maravilhoso, porque quando você está gerando algo em Deus e você encontra alguém que também está gerando, algo começa a se agitar aqui dentro de você. E às vezes é muito maravilhoso, porque quando você começa a buscar o Senhor em intensidade, o Senhor começa a te falar tanta coisa, e às vezes você quer compartilhar com alguém que não está gerando algo, e aquela pessoa não te entende. Você fala, pois é. Você vai com tanto, né, pastor? Você vai com tanto entusiasmo, o Senhor tem falado isso e não sei o que, eu tenho sentido isso. E a pessoa, legal. Mas quando você encontra alguém que também está ouvindo o coração do Senhor, e você começa a compartilhar, a pessoa, uau, né? Uau, que maravilha! O teu ventre começa a ser agitado, porque é o mesmo Espírito está testificando. Isso é maravilhoso. E eu creio que nós chegaremos nesse nível, nós estaremos igual doidos mesmo aqui, não só na adoração, mas ouvindo, entendendo o que o Senhor está falando. E um lado aqui está dizendo, eu vou para os ribeirinhos, e o outro lado está dizendo, pode deixar comigo, pastor, acho que eu vou para as ruas, pode deixar comigo que eu vou ficar lá na casa de acolhimento. Eu tenho algo maior, porque não é só simplesmente servir, há um propósito maior. Há um propósito maior em tudo que nós fazemos. Todas as suas atitudes, seus atos, são sementes que estão sendo geradas, que estão sendo lançadas. Então preste atenção no que você tem falado, nas suas atitudes, aquilo que você tem buscado, são sementes que estão sendo lançadas. Então, desde o ventre, ele reconheceu Jesus no ventre de Maria. Ele se vestia de pelos, quase que não sai, de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. O que eu entendo é que o Senhor está levantando uma geração que vai abrir mão, eu estava conversando com o Hugo sobre isso, que vai abrir mão do pecado, vai abrir mão dos seus prazeres por um propósito. Que é aquilo que pode ser nem pecado, mas assistir uma televisão, Senhor, eu vou dizer não para a televisão, porque eu preciso te buscar. Eu preciso desse momento para só eu e o Senhor. Não é que seja pecado, mas nós vamos abrir mão das nossas coisas, nós vamos abrir mão dos nossos prazeres por algo maior em Deus. Porque eu estou entendendo que o Senhor tem algo maior
para que eu faça. Há uma responsabilidade nos meus ombros hoje que eu não posso negligenciar. Eu não posso perder tempo. Eu não posso. Então eu creio que nós estaremos nesse nível, que nós vamos abrir mão, sim. E ele tinha também, ele não tinha medo de pregar a verdade. No versículo 15, ele vai dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então eu creio que vai se levantar assim essa geração que não terá medo de pregar a palavra. Não de pregar a palavra de qualquer maneira, mas de pregar com autoridade, de pregar aquilo que é verdade. Eu creio nisso. Isso começando por mim, porque não é fácil estar desse lado aqui. Há uma responsabilidade, há um temor muito grande. Quando o pastor manda mensagem, é tu que vai pregar domingo. Uau, as pernas tremem. E a gente, não é por vergonha, mas é uma responsabilidade muito grande de trazer a palavra do Senhor, de não falar aquilo que é a minha vida, mas aquilo que é do Senhor, aquilo que está no coração dele. Porque não adianta eu passar a noite toda aqui falando de mim. Pode até você aprender com as minhas experiências, mas quando nós estamos pregando a palavra do Senhor, quando nós estamos falando aquilo que o Pai está autorizando que nós possamos falar, começa a mexer aqui dentro de nós. O Senhor começa a trabalhar e realmente é isso. Eu preciso me posicionar, eu preciso reconhecer, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar. Não é assim? Aleluia. Então eu creio, se você está preso nos seus processos, se você está preso talvez no pecado, você não tem conseguido abrir mão, deixar o pecado, você não está conseguindo dar um passo na sua frente, porque você está ali aprisionado pelas suas angústias, pelas suas dores. Hoje o Pai está te chamando, vem nascer de novo. Vem nascer de novo. Vem nascer de novo. Vinde a mim, o Senhor diz, vinde a mim. Porque Ele quer te limpar, Ele está te limpando para que você dê mais fruto e mais fruto. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você que está aqui nesse lugar, entendeu esta palavra, e você de fato não tem conseguido caminhar com o Senhor, você não tem conseguido ter profundidade em Deus, você não tem conseguido dar frutos para Ele, você simplesmente parou no tempo. Senhor, eu não consigo dar frutos, eu não consigo caminhar, eu estou simplesmente estagnado. É tanta dor, são tantos processos, é tanta angústia, é tantos problemas que eu não consigo caminhar. Eu quero orar por você. Vem aqui que nós vamos estar orando por você. Deixa o Senhor tocar em você.